mas hoje eu tô aqui para falar sobre os utensílios que eu mais uso para fazer os bolos, os que são, assim, fundamentais e os que são opcionais, né? As coisas que eu mais uso, eu trouxe a maioria das coisas aqui para mostrar para vocês, né, qual que é a utilidade de cada utensílio, qual que é a funcionalidade, no que ajuda, no que não ajuda, né, o que pode ser substituído por outra coisa. Então, quero muito compartilhar esse conhecimento com vocês. Para compensar a nossa falta ontem, né, a gente resolveu fazer uma live no sábado pela manhã, tá? Então, como nós não conseguimos estar aqui ontem, no sábado pela manhã, 8 horas da manhã, a gente vai fazer uma live de decoração de bolo. Vocês não podem perder, tá? Está imperdível. Quero pedir já para vocês que estão aqui, né, para quem já chegou nesse vídeo, para mandar no aviãozinho para os contatos de vocês. Tem um aviãozinho aqui embaixo do vídeo. Encaminhe para os contatos. A gente está ainda naquela meta, né, de atingir os 10 mil seguidores aqui no Instagram, e eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês. Então compartilhem esse vídeo pra gente alcançar mais pessoas, para as pessoas virem pra nossa live também. Qualquer pessoa que se interesse por assuntos de cozinha, confeitaria, gastronomia, vai ser um conhecimento útil para todo mundo que gosta dessa área, né? Então, vamos começar. Também se inscrevam lá no meu canal do YouTube, tá? Tem vários vídeos que eu tenho mandado pra lá super interessantes, para vocês também estudarem lá, verem as receitas. E é muito legal se vocês puderem também se inscreverem no meu canal e compartilharem meus vídeos lá também. Gente, o que eu trouxe hoje para falar sobre confeitaria para vocês? Um assunto que é muito, muito perguntado. As minhas alunas perguntam muito para mim, né, sobre os utensílios, o que eu uso, o que eu não uso, o que é bom, o que não é, qual que eu recomendo. Então aqui, ó, deixei essa mesa uma bagunça para mostrar para vocês o que eu uso, né, o que tem mais utilidade, enfim. Por onde que eu começo, né? Qual que é a minha melhor amiga? Vocês sabem que a minha melhor amiga é essa aqui, ó. Tanto é minha melhor amiga que eu tenho duas. A balança é um utensílio fundamental na confeitaria. Não tem como uma confeiteira, mesmo que seja para fazer bolo em casa, como você fazer sem ter uma balança. Se você fizer bolo usando caneca medidora, xícara, é muito provável que você não faça os seus bolos do mesmo jeito sempre. Acontece muito, por exemplo, de eu compartilhar uma receita e a pessoa diz assim pra mim: dessa vez ficou bom, mas da outra vez ficou melhor. O que aconteceu? O que eu fiz errado? Provavelmente foi a falta desse utensílio necessário aqui. Muitas pessoas não fazem o que é indicado na receita em gramas, né, como é indicado, tentam trocar por xícara, copo e não dá certo. Essa medida xícara-copo é muito relativa. Eu até separei aqui uma medida que eu praticamente não uso, tá, gente? Eu comprei isso aqui quando eu comecei a trabalhar com confeitaria porque eu achei que eu fosse usar. Mas, na verdade, ó, isso aqui é uma medida que diz aqui um copo, que é uma xícara, né? Que são 240 ml. Mas por que eu não uso esse tipo de utensílio aqui? Eu até tenho, mas, assim, é muito raro que eu use esse tipo de utensílio. Porque quando a receita pede, assim, 2 xícaras, o que são 2 xícaras? Isso aqui seria a medida de uma xícara. Eu colocar dentro do meu ingrediente aqui, por exemplo, tem ali um pote de açúcar, vou pegar ali o açúcar, ele vai encher aqui, né, é um copo cheio, ou eu vou passar uma faquinha em cima aqui, ou passar a mão, ou de repente eu dou uma batidinha assim quando nivelar tá bom. Se eu fizer o teste, das 3 formas que eu separei aqui, vai dar resultados diferentes. Então, se um dia eu encher um pouquinho mais, né, outro dia amassei aqui a farinha, vai compactar, vai caber mais. Sempre vai dar um resultado diferente. Então, por isso que eu não uso esse tipo de utensílio aqui. Até tenho, porque existem algumas receitas que dão as medidas em xícaras, né? Daí tem uma xícara, 1/4 de xícara, 3/4 de xícara, o meio, né? Meia xícara. Mas, assim, quando eu quero converter uma receita para outra, até uso. Mas existem algumas medidas que a gente já até sabe de cabeça, então é muito raro usar esse tipo de medida aqui. Se vocês tiverem perguntas, vão falando aí que a gente vai lendo e vou tentando tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, minha melhor amiga balança. Vamos para as formas. Deixa eu separar aqui. Deixa eu tentar me organizar aqui na minha bagunça. Muitas perguntam assim: Débora, qual que é o tamanho da tua forma? Gente, eu tenho forma assim de 10 centímetros até 35 centímetros. Eu também, quando eu comecei a fazer bolo, eu pensei: nossa, eu tenho que ter de todos os tamanhos, porque muitas pessoas vão pedir bolo e eu tenho que ter todos os tamanhos possíveis. Então eu comprei desde a pequenininha, 10, 15, 17, 20, 23, 25,
30, 35, eu comprei de todos os tamanhos, fiz um parzinho de cada um desses tamanhos. Só que muitas delas eu acabo nem usando. É o que eu tava comentando até com a Lena hoje, que como os meus bolos eles são mais altos, eu costumo usar as formas menores, né? As que eu mais uso são as menores. Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, essa aqui que é baixinha, tem 20 centímetros, ela não tem o fundo removível, né? E do mesmo tamanho tenho essa aqui, que tem o fundo removível. Ah, mas qual que é a melhor? Tanto faz, gente, porque assim, ó, como tem um método, um modo de untar a forma que não gruda, tanto nessa como nessa, sai igual. Então, quando eu faço, por exemplo, um bolo de 20 centímetros, as massas de 20 centímetros, eu coloco as duas no forno. Eu tenho esse parzinho aqui, tem mais uma que é um pouco mais alta, assim, mais um parzinho mais alto. Mas eu coloco as duas no forno e as duas saem do mesmo jeito, né? Não tenho problema de tirar o bolo da forma, não precisa ser desse jeito aqui. Talvez para algumas pessoas facilite, mas sabendo untar direitinho não vai ter problema quanto a isso. Ah, mas e as formas mais altas ou formas mais baixas? O que você recomenda? Também tanto faz. Como as minhas massas eu gosto de fazer, dividir um tanto de massa em cada forma para que o bolo não tenha dificuldade para crescer. Quando eu coloco, por exemplo, uma massa para encher essa forma aqui que é mais alta, ela vai ter mais dificuldade de crescer do que essa aqui, que ela é mais baixinha. Não pelo tamanho da forma, mas a massa em si, quando ela tá mais cheia, ela cresce um pouco menos do que quando ela tá mais espalhada. Então eu gosto de fazer bolos baixinhos para cortar discos, né? Cada massa eu corto em 2 discos. A Lena está dizendo aqui, confirmando aqui que ela conversou com você sobre formas hoje à tarde. Isso aí, Lena. Tem que mandar um oi para ela lá de Isso, falei Bom Jesus de Itabapuana, um oi pra Lena, que ele não falou o nome da Lena aquele dia. Isso aí, Lena. Pois é. E a Branca está perguntando aqui qual a melhor altura das formas. Então, Branca, como eu tava falando, assim, ó, como os meus bolos eles são baixinhos, eu gosto desse tipo de forma aqui porque é mais prático. Por exemplo, para eu armazenar, eu vou ter um armário que eu guardo todas as formas. E forma, assim, normalmente eu coloco uma dentro da outra porque os tamanhos, né, elas se encaixam. Então fica mais fácil quando ela é mais baixinha porque cabe mais coisa dentro do armário. Mas, assim, não existe diferença entre forma, se eu for assar um bolo que tem a mesma altura, eu assar nessa ou nessa. Só se eu quiser fazer um bolo mais alto, eu asso na forma mais alta. Mas quando os bolos são sempre baixinhos, independe da altura do bolo, tá? Da massa. A Danusa pergunta se o forno elétrico pode assar bolo também. Assa, o meu forno é elétrico, Danusa. Ele assa muito bem. Eu gosto muito do forno elétrico. A Bel Monteiro pergunta quantos centímetros de altura? Essa aqui tem 10 centímetros. Não, desculpa, essa aqui tem 8. Essa aqui tem 8 e essa aqui tem 4. Eu tenho também forma com 10 centímetros, mas praticamente não uso porque, como eu disse, para fazer um bolo de 10 centímetros é bastante massa e eu prefiro dividir em mais formas, né? Porque eu corto os discos de massa, então eu gosto dessas formas baixinhas, mas pode ser esse de 8 também, não tem problema nenhum, certo? Além desse tipo de forma aqui, eu tenho formas, por exemplo, forma de silicone, né? Que é aquela que a massa assa super bem. Tem gente que não confia nesse tipo de forma porque acha que o bolo não vai assar, que não vai ficar aquela casquinha. Eu gosto desse tipo de forma aqui para bolo caseiro, é muito bom, é muito prático. A única coisa é que quando eu coloco ele no forno, eu coloco uma assadeira embaixo aqui para ele não ficar mole, né? De repente, na hora de eu levar pro forno ou tirar do forno, ele fica mole, então eu gosto de colocar alguma coisa embaixo. Mas ele assa bem sim. Então, eu vou colocando aqui do lado que eu já falei, porque senão eu vou me encontrar nessa minha bagunça. Essa aqui é a famosinha forma de pão, né? Eu faço muito bolo nessa forma aqui. Quando, por exemplo, a minha receita é grande, eu faço um tanto da massa naquela forma desenhada ou naquela que eu já mostrei pra vocês esses dias. Nessa aqui, ó. Essa aqui não é uma forma muito grande, mas quando a minha receita é com mais massa do que seria o tamanho dessa forma, eu coloco o restinho da massa nessa forminha aqui. Porque ela é pequena, né? Ela cabe um bolinho pequeno e ao mesmo tempo eu não preciso encher essa aqui. Eu não gosto, gente, isso é um gosto particular meu. Não gosto de encher a forma aqui pra ficar aquele bolo transbordando. Eu gosto que ele chegue na altura da forma aqui pra eu virar ele ficar bonito e não ficar aquela barrigona aqui, não ficar transbordando da forma. Eu acho que não tem necessidade. Então eu faço, se eu vejo que a massa vai ser muita massa pra essa aqui, eu coloco um tanto nessa aqui e fiz a receita. Aproveito os dois porque vai, né? Então, esse tipo de forma eu também uso.
A Ana Clara Dal Ponte está falando aqui que essa forma é a cara da riqueza. A cara da riqueza, mas é assim, Bia, é uma forma que vai durar para a vida inteira. Eu já mostrei aqui para vocês, eu tenho duas dessas formas, elas são muito caras mesmo, assim, comparando com uma forma dessa aqui, ó, uma forma dessa aqui deve custar uns 20 reais, não deve ter muito mais do que isso, 20, 30 reais uma forminha dessa aqui. Alumínio simplesinho, né, não tem nada demais. Assa super bem, essa aqui tem fundo removível, inclusive, além de ser quadrada, ela tem o fundo removível. Essa aqui é muito baratinha, mas olha, só pra você ter uma ideia, essa aqui, ó, segura aí, mano. Ó, elas são bem mais frágeisinhas do que aquela ali, né, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, vê se você consegue pegar de perto, tá todo amassadinho o fundo dela. Aparece? Ó, tá todo amassadinho. Isso aqui na hora de lavar, por exemplo, eu ficar passando aqui ou segurar aqui muito forte, se eu entortar isso aqui, ela vai virar Então ela é bem fraquinha, ela é muito boa pra assar, ela assa super bem, só que eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, na hora de lavar. Um dia ela caiu no chão, amassou aqui, não tem mais o que desamasse, sabe? Ela fica amassadinha assim. Aí por causa desse amassadinho aqui, o fundinho às vezes tem dificuldade de encaixar aqui, então é uma forma que não vai durar assim tanto tempo quanto uma forma dessa aqui, ó. Isso aqui eu posso bater na cabeça de alguém e machucar. Isso aqui não amassa de jeito nenhum, não entorta de jeito nenhum. Ó, já usei ela muitas vezes, ela tá intacta. Ela fica por dentro intacta do mesmo jeito que ela tá por fora. Então é uma forma que, assim, pra geração do meu filho, dos meus netos, ela vai durar. Vou deixar de herança, né? Porque é cara, então vai ser herança dos meus netos. Então, assim, eu tenho duas dessas, quero comprar mais, porque é um investimento, realmente, assim, o bolo fica muito bonito. Ele sai inteirinho, fica o desenho da forma realmente muito bonito. Vocês veem as fotos que eu posto, né? Fica muito legal mesmo. Cara da riqueza, quem puder faça o investimento, que é investimento pra vida, nunca mais você vai precisar comprar forma se você comprar dessas ali. Isso aqui, gente, deixa eu ver se eu tenho o outro, ó, os aros. Muita gente me pergunta também, qual que é o aro que você usa? Pode perguntar. A Márcia Deck pergunta onde encontra dessa forma. Da cara da riqueza, Márcia? Essa eu comprei lá na loja Santo Antônio. Mas quem quiser comprar online, tem na loja Santo Antônio para comprar online também, mas tem na loja Barra Doce também. Eu falo muito dessa loja porque é uma loja que eu gosto de comprar, chega muito rápido, a qualidade dos produtos deles é muito boa. Então, quem quiser comprar online, loja Barra Doce ou loja Santo Antônio. Os aros, qual que é a dica sobre os aros? Que tamanho de aro que você usa? Eu tenho, igual as formas, quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, fui lá e comprei todos os aros de todos os tamanhos, porque eu gosto de montar bolo no aro. Eu tenho um método de montagem que é no aro. E aí, assim, existe esse tipo de aro aqui, que é um aro cortador. Desse ladinho aqui, que é mais fininho, ele corta a massa. E desse ladinho aqui, ele é mais lisinho, né? Então, ele serve para cortar e ele serve também para montar. Eu gosto muito desse tipo de aro aqui. Esse aqui tem 10 centímetros de altura. Mas, depois de um tempo, eu conheci esse tipo de aro aqui, ó. Que é um aro que vai de 15 centímetros até 35 centímetros. Olha, fica pequenininho assim, né? Como um bolo maior assim. Então, olhem a flexibilidade que ele tem. Então, se eu quiser montar um bolo desse tamanho aqui, o que eu vou fazer? Vou encaixar aqui no meu bolo, vou ajustar o tamanho que eu quero. Peguei uma forminha pequenininha, peguei uma forminha menor. Ó, mas eu vou ajustar aqui, vou prender com o prendedorzinho aqui, ele vai se ajustar do tamanho do meu bolo. Certo? Então, ele é muito bom. Que ele se torna prático, né? Porque quando eu vou montar um bolo, por exemplo, se eu montar só no aro aqui, eu tenho que ter um cuidado para tirar, ou eu tenho que colocar um acetato aqui dentro. Até trouxe um acetato para mostrar. Aqui eu tenho um bolo, mas teria que ter um acetato cortado no tamanho aqui do aro, ó. E aí, por exemplo, eu quero fazer um bolo mais alto do que o tamanho do meu aro, ó. Meu aro aqui tem 10 centímetros de altura. Vou mostrar aqui, ó. Se eu quisesse fazer um bolo mais alto, eu compro um acetato mais alto e deixo ele maior, certo? Então, eu coloco o acetato por dentro. O que o acetato faz? Ele facilita na hora de eu tirar esse aro, né? Ele vai estar ajustado ali dentro. Quando eu tiro o aro, ele sai tranquilo. E também para fazer bolos maiores. Eu também uso acetato quando eu uso nessa forma, nesse tipo de aro aqui também. Isso quando? Quando eu quero fazer bolos maiores do que o tamanho do meu aro, tá?
Se eu quiser fazer bolo do tamanho do aro, eu não uso isso aqui, eu uso só o aro, ele é suficiente. Mas se eu quero fazer bolo maior, ou se eu acho que pelo tamanho das massas, pela quantidade de recheio vai ficar maior, eu uso acetato para garantir, tá? Ele vai me dar uma possibilidade de deixar um bolo mais alto. Gosto muito desses aros. Gabriela está perguntando o que você usa na base quando você vai montar o bolo com o aro. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem especial aqui, que é até uma promoção super legal que eu vou mostrar para vocês. Já mostro, Gabi, só um pouquinho. A bailarina, gente, a bailarina, eu vou deixar essa diquinha aí do que eu uso embaixo mais pro final, tá? Que eu tenho uma surpresa pra vocês. A bailarina, minha famosa bailarina, que vocês ficam babando nessa bailarina, é essa aqui, ó. É uma bailarina da Caparrós, é uma marca bem conhecida, uma bailarina profissional, ó. Vou girar ela aqui, ó, ela gira. Deixa eu colocar um pincel em cima pra dar mais... Ela gira muito bem, certo? Ela tem um rolamento duplo, ela é um alumínio também fundido, é bem pesada essa bailarina, não é barata, é um investimento caro também, né? Não foi... Eu demorei para ter uma bailarina dessa porque é um investimento alto e, né, é um produto que também vai durar por muito tempo, a não ser que eu não cuide, né? Mas, ó, o rolamento dela é ótimo. O que eu gosto dessa bailarina, ó? Conforme eu mexo, se eu quiser fazer ela rodar bem, ela vai rodar bem. Se eu tiver com um bolo aqui em cima que eu não quero que ele rode tanto, ó, eu vou dominando aqui a velocidade dela e ela não tem aquela coisa de disparar, sabe? Tem bailarina que dispara o movimento, que você não tem controle. Então aqui eu tô espatulando um bolo, eu consigo, ó, se eu parar, ó, ela não vai ficar girando, né? Tem bailarina que não tem esse sistema de freio, vamos dizer assim. Essa aqui é ótima também por conta disso. Mas até que eu encontrasse esse tipo de bailarina aqui, eu usava um pratinho giratório. Que era esse aqui, que às vezes até uso, assim, quando eu não tô perto da minha bailarina, até uso esse aqui. Olha, ele tá bem velhinho já, de tanto que eu já usei ele. Mas aqui, qual que é o problema desse prato giratório? Primeiro, isso aqui, ó, ele sai. Então, várias vezes eu fui pegar o prato, fiquei com o prato na mão e a parte de baixo caiu no chão. Então, isso é um problema. Outra coisa, o encaixe dele também tá ruim. Outra coisa, ó, o bolo, se o bolo é um bolo leve, tudo bem. Se é um bolo mais pesado, ó o que acontece, ó. Ele tem movimento aqui, ó. Ele não dá a estabilidade que aquela outra bailarina dá, ó. Se um bolo pesado, ele faz um movimento, aí quando eu tiro o bolo, pode ser que o bolo não fique igual quando eu montei, né? Pode ser que ele dê um movimento. Por exemplo, eu coloquei a minha cobertura do buttercream, que é uma cobertura que exige estabilidade. Eu preciso ficar num lugar retinho, não posso fazer movimento com o prato, porque, né, a cobertura tá ali lisinha, espatulada. Se eu pegar o bolo, por exemplo, num prato molinho, ele vai dar movimento, vai dar rachadura no prato, então, no bolo, desculpa. Então esse pratinho aqui, eu tenho que tomar com o maior cuidado quando eu vou usar um tipo de prato como esse, pra não ter esse problema aqui, né? Não é um prato assim tão bom nesse sentido, mas assim, ele me serviu por muito tempo. Eu usei isso aqui, não faz muito tempo que eu tenho isso aqui não, faz alguns meses. Então eu usei bastante tempo esse pratinho aqui, ele me serviu sem ter problema nenhum. Danusa pergunta se existe bailarina de vidro. Existe. Existe uma bailarina que tem aqui essa parte superior de vidro. Eu nunca tive uma bailarina dessa, mas eu já escutei pessoas falando que ela tem esse rolamento muito rápido e não freia assim como eu mostrei essa aqui, tá? Então ela é muito bonita, assim, eu também já vi pra comprar dessa bailarina. Ela gira super bem, quando eu quero rodar ela roda, mas eu fiquei um pouco em dúvida quando eu fui comprar daquela bailarina pela questão da frenagem dela, sabe? Quando eu quero parar, não quero que ela dispare, né, sem que eu queira fazer um movimento com ela. Só pra vocês compararem, deixa eu pegar aqui, ó, vou mostrar o rolamento dessa aqui, ó. Olha que diferença. Vocês lembram do rolamento da outra aqui? Deixa eu colocar na outra aqui, ó. Vou rolar essa. Ela rola super bem por causa desse rolamento duplo. Vou até parar ela aqui, senão ela vai demorar pra parar. E essa aqui, opa, ó, até saiu coisa da... É tudo que ela faz. Então o rolamentinho dela é fraquinho, mas como eu falei, se você está começando agora, não precisa envolver, né, já fazer um investimento tão alto, né, uma bailarina dessa. Se você tiver ao alcance um pratinho giratório que dê para você espatular um bolo, perfeito, não vai ter problema nenhum. Qual a marca da bailarina? Essa aqui é Caparrós.
Tem até aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Caparrós. E essa aqui é da Mago, esse pratinho giratório é da Mago. Esse velhinho aqui é da Mago. Certo? Deixa eu ir tirando daqui. Eu só vou tirar pra organizar um pouquinho aqui, tá, gente? O que mais? Ó, aí eu tenho o prato, né? O prato aqui... Pra que eu tenho um prato? Normalmente... Qual que é o tamanho da bailarina? Ela tem 31 centímetros de diâmetro. Tem que saber o peso que a bailarina aguenta também. Ah, essa bailarina, gente, não... Olha, tranquilo. Essa capa rosa ali, ela é profissional, ela vai aguentar bolos de 20 quilos sem problema nenhum. E essa bailarina da Caparrós compra onde? Essa em lojas de confeitaria, todas normalmente tem. É um pratinho bem simples. Então aqui na nossa cidade tem, na loja de confeitaria que tem aqui. Nos sites também, na Barra Doce também deve ter, na loja de Santo Antônio também tem. Então essa é bem comum, aquela do prato giratório ele é bem comum, tá? E o nosso amigo Lisandro está mandando um abraço. Opa, Lisandro, seja bem-vindo, obrigada pela visita. Então, esse prato aqui, para que eu uso? Eu tenho alguns tipos de pratos porque eu gosto de tirar fotos dos meus bolos para divulgar os meus bolos. Então, normalmente eu finalizo meu bolo e em seguida eu coloco num prato bonitinho para tirar uma foto, né? Porque fica mais bonito, mais apresentável um bolo num prato, né, como um prato desse aqui. Eu tenho alguns pratos desses, não são muitos, mas eu tenho uns 2, 3 para revezar. Mas a própria bailarina, aquela profissional ali, já serve como um prato porque ela é bem bonita, né? Então, o prato, assim, claro que é opcional, mas ele dá uma visão diferente, dá uma apresentação diferente para o nosso bolo quando a gente tira uma foto num prato bonito. Então é legal, uma dica, né, para quem vai ter um pratinho, para fazer essa apresentação mais legal. Vamos lá. Tapetinho de silicone. Tapetinho de silicone, ele é muito bom para fazer decorações, para fazer, por exemplo, bolachinha. Isso aqui é muito prático, isso aqui tem uma durabilidade ótima. Então, por exemplo, decoração isomalte, usa esse tipo de silicone aqui, ó. Ele chama de fibra de vidro. Na verdade, não é nem silicone exatamente, é um material que eles chamam de fibra de vidro. Ó, ele também tem uma maleabilidade muito boa, não estraga, não amassa, ó, suporta calor, vai pro forno sem problema nenhum, molha, ele seca tranquilo, não tem problema nenhum de trabalhar com esse aqui, tá? Esse aqui é da Mago, existem outras marcas também, mas esse aqui é da Mago, certo? Esse aqui então já foi. A gradezinha. A gradezinha é aquela polêmica, né? Preciso resfriar o meu bolo depois que ele sai do forno. Preciso colocar o bolo, vou colocar numa superfície, deixa eu colocar aqui em cima do tapetinho pra aparecer, né? Senão não vai aparecer. Essa grade aqui é uma grade de resfriamento. Então, por exemplo, eu fiz o bolo aqui, eu coloco ele pra resfriar. O que acontece aqui? Essa grade permite que todo o ar circule por toda a superfície do bolo. Não tem contato do bolo com uma superfície lisa, por exemplo, se eu colocar o bolo direto aqui, ó, o contato do bolo morno, quentinho com a superfície aqui embaixo vai fazer com que o calor vá para a superfície e volte para o bolo em formato de umidade. Isso altera a característica do bolo. Tanto aqui não, tanto aqui ele vai resfriar por completo, quando ele estiver friozinho eu vou embalar o bolo e tá tudo certo, não vai ter nenhum problema de umidade. Temos perguntas? Não. Assim, se não Os tiver... alunos estão discutindo onde está mais barato a bailarina. Ah, então, pesquisem, meninas, pesquisem porque vale a pena. Eu pesquisei esses dias, estava em torno de R$250 a profissional. Vocês conseguem no Mercado Livre, às vezes até sem frete, tem umas promoções assim que vale a pena. Na época que eu comprei a minha estava mais cara, então agora talvez eles estão dando uma baixadinha no preço aí, então é caro mesmo, mas é como eu falei, é um investimento que... Né? Talvez se você comprar um pratinho e depois quiser fazer um investimento maior na bailarina, consegue fazer. Então essa grade aqui é ótima para fazer esse resfriamento, né? Para não ter problema de umidade no bolo. Mas assim, quem não tem a grade, eu não consegui achar uma grade dessa. Eu, por exemplo, quando eu procurei essa grade aqui na nossa cidade, não tinha. Eu tive que comprar online também. Muita coisa do que tem aqui eu compro online porque não é tudo que tem aqui acessível. Então...
Essa grade aqui eu também comprei depois de um tempo. Até que eu tivesse essa grade, eu me virei com a gradezinha da geladeira, ou com a grade do próprio fogão, ou com um descanso de panela. Também dá pra improvisar sem problema nenhum, tá? Deixa eu passar pra cá. O Ellison tá falando que comprou uma bailarina bem baratinha na Santo Antônio. Ó, que legal, Ellison. E o Ellison Mas já não usou ainda. Já tá fazendo bolo, Ellison. Tô gostando de ver. Hoje já foi lá fazer os recheios, massa, vai montar um bolo lindo no final de semana. Tô esperando pra ver. A Kátia Cristina pergunta: quando colocar o bolo na grade, é desenformado? Isso. Assim que você tira da forma, você põe na grade, tá? Quando ele saiu da forma. Eu sempre tiro do forno, deixo ali uns 5 minutinhos. Quer desativar o som? Eu tiro do forno, deixo 5, 10 minutinhos pra ele esfriar dentro da forma. Quando ele tá morno, 10 minutinhos eu já tiro pra ele sair inteirinho. Se eu deixar muito tempo dentro da forma, ele vai grudar, e se eu tirar logo que ele sai do forno, ele vai quebrar. Então eu sempre dou essa tolerânciazinha, uns 10 minutos é o ideal. Tirou do forno, 10 minutinhos, tira, põe em cima da grade que ele vai esfriar ali. Momento resultados. A Casey Adriane diz que ela vive no improviso por enquanto. É isso aí, mas... Até fazer a renda extra, né? Exatamente. Isso a gente vai... Gente, isso aqui eu não tinha tudo isso quando eu comecei a fazer bolos. Eu tinha forma, tinha forno, tinha batedeira simples, uma batedeira bem simplesinha. E assim, utensílio de cozinha que a gente já tem, né? Tipo peneira, ralador, essas coisas eu já tinha. Mas assim, bailarina, batedeira profissional, aros, essas coisas eu fui adquirindo depois, eu não tinha tudo assim quando eu comecei. Então quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso, opa, então agora dá pra trocar minha batedeira, né? Comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, vou investir numa bailarina, porque realmente facilita a vida da gente. Depois, poxa, tem o aro que facilita muito, vou comprar o aro. Então, é investimento, porque a gente acaba economizando tempo. Quando facilita a nossa vida, é uma economia, e economia de tempo é dinheiro, né? Então, por isso que eu falo e recomendo que vocês façam o investimento quando chegar o momento. Não precisa comprar tudo isso para começar. Como eu falo, tem um bolo meu que precisa de fouet, precisa de forma e precisa de forno, só isso, não precisa mais nada. E os ingredientes, claro. Então, assim, dá pra começar sem ter tudo isso? Com certeza, dá pra começar. Daí você vende o bolo, você já vai ter um dinheirinho. Daí você compra lá um aro, por exemplo, ou uma forma do tamanho. Vai, aos pouquinhos vai fazendo, né? É assim que a gente faz. O pessoal aqui tá elogiando o Ellison porque ele fez o Buttercream e disse que ficou uma delícia. Ellison, que legal, fico bem feliz, viu? Tô gostando da tua dedicação. Gente, o que eu vou falar agora? Esses utensílios aqui, ó. Pão duro, colher de silicone, isso aqui é muito importante a gente ter, porque quando eu vou mexer brigadeiro, por exemplo, eu não posso deixar o meu brigadeiro ficar nos cantinhos da panela. Então assim, por exemplo, aqui tem uma panelinha, eu consigo, com essa pontinha que tem aqui, ó, eu consigo chegar lá no cantinho da panela, ver se consegue pegar aqui, ó. Conseguem ver? Então assim, ó, eu vou conseguir tirar tudo que tem no cantinho, porque se eu não tiro desse cantinho que tá aqui, o que acontece? Vai queimar o meu brigadeiro aqui. Essa panela até eu nem gosto de fazer brigadeiro com essa panela, porque é uma panela de... como é que é o nome? Porcelana. Porcelana. E ela é muito violenta, assim, ela esquenta, e quando ela esquenta bem. Então eu prefiro, pra fazer, assim, preparos que são mais delicados, as panelinhas de inox. Panela de inox, ela é muito boa, também eu consigo chegar aqui nos cantinhos dela com esse pão duro, né? Até tem 2 formatos, ó. Esse aqui eu consigo tirar tudo que tem na tigelinha, por exemplo. Tem um negócio desse aqui, ó. Vou tirar, né? Nos cantinhos eu consigo com isso aqui. Da panelinha também consigo. Então a panela, importante que ela tenha um fundo mais grosso, tá? Porque aí a temperatura do fogo aqui vai pela panela inteira e não vai ter problema de superaquecer aqui numa região só e o restante ficar uma temperatura diferente. Então aqui, com esse fundo mais grosso, ele espalha melhor a temperatura. Então as panelas, sempre que eu vou usar para recheio, para fazer algum preparo que vá no bolo, que precise ser cozido, eu gosto das panelinhas de fundo grosso e de preferência de aço inox, tá? Pão duro, colher também, essa colherinha também é muito boa. O que eu gosto desse modelo aqui, ó? Vocês viram eu fazendo um bolo de cenoura esses dias, que eu fiz uma live, inclusive, do bolo de cenoura? Eu fui fazer a cobertura do meu bolo de cenoura com um pão duro desse aqui,
Só que aqui era um plástico, o cabinho dele era um plástico e aqui era na extremidade dele era silicone. Então aqui essa extremidade é ótima, perfeito. Só que na hora que eu fui mexer aqui, aquele plástico muito fraquinho, pá, na hora que eu mexi, quebrou, né? Muito fraco. Então, eu gosto desse modelo aqui que vem inteiro. Então, não tem aquele negócio de soltar, você já deve ter visto. Por exemplo, isso aqui, ó. Ele solta. Tem vários desses tipo de pão duro assim, que é nesse modelo aqui, ó. Então, às vezes você tá preparando ali um brigadeiro, tá ali na força, na função, o negócio sai. Daí você tem aquele trabalho de ir lá catar o negócio do meio da panela. Então, não fica prático. Se vocês encontrarem dessas colheres que sejam inteiras, revestidas com silicone, é muito melhor, tá? Elas têm uma durabilidade ótima também, não são caras e são ótimas. Pincel eu uso para fazer aquelas texturas, como vocês viram no bolo que a gente fez esses dias, né? Pincelzinho de silicone, né? Não tem nenhum problema de ser de silicone. Espátulas, essas espátulas de bolo. Gosto dessa aqui para cobrir o bolo, também para cortar o bolo. Essa aqui é a minha amiguinha, gosto muito dessa aqui, porque eu acho ela muito prática. Também tem desses outros modelos aqui, ó. Essa aqui são para bolos maiores, né? Eu não sou muito fã de trabalhar com ela porque eu não acho ela prática. Eu acho que ela é muito grande, pra mim, eu não me adaptei muito com esse tipo de espátula aqui. Essa aqui, ó, ela tem uma funcionalidade que ela tem um degrau aqui, ó. Tá vendo que ela tem um degrau? Então, se eu vou passar em cima do meu bolo, se meu bolo tá aqui, ó, o que acontece? Eu posso passar com tranquilidade aqui em cima do meu bolo e eu não vou encostar a mão no bolo. Né? Com essa aqui eu já tenho um problema, porque a minha mão tá pra baixo do nível da espátula. E aqui, ó, tem até esse encaixezinho aqui que, ó, perfeitamente encaixa a minha mão aqui embaixo e eu não encosto no bolo. Então, essa aqui é mais prática, por conta desse degrauzinho, e ela também pode ser bem usada pra isso. Só um detalhe. Procura esperar eu filmar. Ah, tá bom, desculpa, gente. Você tá meio correndo. Tá. Quer que eu mostre de novo os espátulas? Não tá. precisa. Ó, essa aqui também tem um degrau, ó, gente. Também ela é mais inclinadinha. E ela também dá pra fazer os detalhes em cima do bolo sem problema de encostar no bolo, tá? Ó, inclusive ela tem aqui um negocinho pra encaixar o dedo aqui. Se você quiser encaixar o dedo aqui, ó, pode fazer o trabalho. Essa é menorzinha pra detalhes menores, né? Então, quero fazer aqui alguma coisinha em cima do bolo. Também tá numa posição muito boa aqui, fica prática pra trabalhar. Não costumo usar muito esse tipo de espátula, a não ser pra fazer aquele detalhezinho em cima, assim, algum detalhe de decoração mesmo. Mas é bom, assim, quem puder ter, né, pra ter opção. A Regi Ribeiro pergunta se é possível conseguir um trabalho bonito na decoração sem a bailarina. É possível sim, Regi. Você vai ter que ter um pouquinho mais de coordenação para você ir girando algum prato, alguma coisa, né, que você consiga fazer um movimento de girar aqui o bolo ao mesmo momento que você espatula. É possível, né? É um pouco mais difícil do que com a bailarina, mas é possível sim, tá? Só que a bailarina, o prato giratório facilitam muito. E como eu falei, se você não consegue ainda comprar uma bailarina, que é mais cara, um prato giratório, que não é caro, né? O Ellison até comentou ali que ele conseguiu bem baratinho, te ajuda muito, então pela funcionalidade eu acho que vale a pena o investimento. Que mais? Peneira é essencial, né? Todo bolo que vai farinha, que vai qualquer ingrediente seco, eu peneiro antes de ir pro bolo para não ficar nenhum gruminho. Então tudo eu peneiro, que é ingrediente seco, vai peneiradinho pro bolo. A minha faquinha, a peneira eu tenho de vários tamanhos, tá? Por quê? Porque a pequenininha eu gosto de encaixar aqui, ó. Eu encaixo aqui e vou colocando aqui ao mesmo momento que eu tô colocando aqui, a batedeira tá mexendo, eu tenho esse acessório aqui que me facilita, então eu gosto dessa pequenininha para isso. Essa peneira aqui, basicamente, eu só uso para adicionar farinha nos meus preparos. As maiores são quando eu não vou usar batedeira, quando eu uso direto o fouet, vou colocar direto num bowl, daí eu uso as peneiras maiores, mas a pequenininha é especialmente para batedeira. Faca de cortar pão, isso aqui todo mundo tem em casa, né? Dificilmente quem não tem uma faca de cortar pão em casa. Essa faca aqui eu uso para fatiar o meu bolo, para fatiar o meu disco de massa. Deixa eu pegar aqui de novo minha bailarina. Ó, tô falando pra vocês que esse pratinho é traidor. Ele não é confiável. Essa aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar minha massa aqui, posicionei a massa, tô segurando a massa aqui, ó. Deixa eu simular uma massa.
Tati Dalprá tá reclamando da internet. Ih, Tati, será que é minha ou é a tua? Pessoal, comentem aí se tá travando. Talvez é a minha, talvez é a tua. Já tenho reclamado com a empresa da internet aqui, mas tá difícil, viu? E a Tati também tá de parabéns, né? A Tati também fez um bolo maravilhoso essa semana. Ó, quando eu posiciono aqui a minha massa, com essa bailarina aqui, eu consigo aqui, ó. Eu posiciono a faca aqui e eu vou fazer a marcação na minha massa, certo? Eu vou aqui girando, ó. Olha a posição da minha mão. Vou girar aqui, ó, a massa, eu tô aqui com a mão na massa e vou marcando aqui. Conforme a massa vai girando, quando eu completei aqui a marcação, eu vou afundando essa faca pra dentro. E esse movimento aqui da bailarina me facilita porque aqui a faca continua na mesma posição e o que eu tô fazendo é fazendo força pra ela entrar dentro da massa e cortar a minha massa bem retinha. Se eu não fizer nenhuma inclinação com a faca nesse sentido aqui ou nesse sentido aqui, o bolo vai sair retinho, tá? O disco de massa sai bem retinho. Eu tenho que cuidar só para que essa posição aqui esteja bem retinha. Não posso fazer isso, nem isso aqui, tá? Detalhe bem importante, senão o bolo vai parecer um cone. Não vai sair resultado de bolo, vai sair um cone bem esquisito. A Tati Dalprá tá agradecendo e diz que a mestre é top. Ah, você é uma fofa, obrigada, viu? Ó, essa aqui também, esse aqui é um polvilhador, tá? Ele tem essa engrenagemzinha aqui, ó. Eu aperto, ó, cabe 200, aqui tá a marcação 250 gramas, não fala do que, né? Então, na hora que eu aperto aqui, ó, ele faz um movimento aqui dentro, que faz com que o que tiver ali dentro vai sendo polvilhado aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, eu coloquei farinha, coloquei açúcar, posso polvilhar fazendo esse movimento aqui, ó. Mesma coisa que uma peneira, só que ele faz um movimento mais delicado. Então, quando eu quero só polvilhar alguma coisinha, um detalhe em cima do bolo, gosto desse aqui. Quando eu não tenho a peneira perto da minha mão e eu preciso peneirar alguma coisa, eu uso isso aqui também. Não é uma peneira, mas eu uso também como peneira, tá? O que mais? Termômetros. São muito importantes para quem quer trabalhar com confeitaria, eu recomendo que tenha um termômetro. Existem termômetros de R$25, R$30. Esse aqui é um termômetro por sonda. Nossa, também. A sonda, o que que é? A sonda é esse fiozinho aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui dentro do meu preparo e vou medir aqui a temperatura que eu quero. Ele vai apitar quando chegar na temperatura que tá. Então aqui a temperatura ambiente tá 22 graus aqui agora. Se eu estivesse colocando num preparo, ele ia subindo aqui, quando chegar na temperatura que eu marquei aqui, ele apita. Então esse aqui é muito bom. Esse aqui eu não vi na nossa cidade, esse aqui veio de fora, então não vou dizer pra vocês onde que tem desse, mas existe um que é só o palitinho e tem na pontinha ali o marcadorzinho digital, que é também bem baratinho. Quem pensa em trabalhar com confeitaria, eu recomendo porque é um investimento que vai valer muito a pena. Tem alguns preparos, por exemplo, um merengue. É muito importante você saber em que temperatura chegaram as claras. Pode falar. Me perdoe. A Juma Gonzaga perguntou aqui há alguns minutos atrás sobre espátula com termômetro. Não, nunca usei, Ju. Nunca usei a espátula com termômetro. Os termômetros que eu uso são esses aqui, o de sonda, e tem também esse que é infravermelho, né? Que ele vai medir a temperatura, ó, mede a temperatura da superfície. Então, onde eu tô apontando aqui, ele tá medindo a temperatura. Vocês estão vendo o pontinho vermelho? Ó, ele mede a temperatura da superfície. Tá? Ele é laser. Qual que eu recomendo? Ó, esse aqui é mais prático porque eu aponto aqui, ele já mede, tá? Ele é bem prático, mas esse é mais preciso. Porque quando eu quero saber a temperatura do interior de um creme, por exemplo, de um merengue, esse aqui atinge lá dentro desse merengue. Então é muito comum que lá dentro do preparo seja uma temperatura e na superfície seja outra. Esse aqui é ótimo para medir temperatura de chocolate. Então, quando o chocolate está numa superfície aqui que eu preciso temperar o chocolate, que é um processo que envolve outras técnicas, né? Eu tenho esse termômetro aqui para medir a superfície e já me ajuda. Ao invés de eu ter que ficar colocando esse de sonda que faz uma meleca, né? Então esse aqui é mais prático. Esse aqui eu prefiro para preparos que tem que ter temperatura mais exata, como por exemplo o merengue, né? O merengue eu gosto de medir com esse tipo de termômetro aqui. A Dani Paris está perguntando se esse termômetro pode ser usado para caldas de açúcar. Pode ser, sim, Dani. Esse aqui eu não recomendo, porque esse aqui, como eu falei, ele não vai atingir a temperatura lá interna, né? Mas o de sondinha pode. Certo?
As espátulas eu falei. Esse aqui, gente, é um ralador um descascador de legumes, tá? Isso aqui eu gosto de usar para fazer lasca de chocolate. Pego a barra de chocolate e raspo. Tem até um videozinho meu aqui no Instagram que eu ensino como fazer a raspinha de chocolate usando um ralador de legume, um descascador de legume. Só ir tirando daqui. Os raladorzinhos, na verdade isso aqui é para fazer as zestes, né, as famosas zestes, que vocês me perguntam o que é zestes? Zestes são as raspas, raspa de limão, raspa de laranja. Esse aqui é muito bom, ele é pequenininho, então assim, ó, eu gosto sempre de ralar na hora, então eu venho aqui, ó, ralo aqui, ele é prático, não precisa ter uma superfície aqui embaixo, não precisa colocar em potinho, nada, e ele corta muito bem, tá, ele é bem afiadinho, então eu gosto bastante desse pequenininho. Então é bem legal. Isso aqui para não queimar minha mão, né? Uso isso aqui para tirar a forma do forno. Que não tem, pega um paninho também, dá tudo certo. Os fouets eu tenho assim de diversos tamanhos. O que eu recomendo? Que seja um material resistente. Como eu falei, a mesma coisa das espátulas, tem alguns que são só encaixados aqui e quando você tá lá mexendo o teu preparo, ele solta. Aí é aquele mesmo problema, né? Esses aqui são mais resistentes, ó. Esse aqui tem o ferrinho, inclusive, mais forte. Então, claro que cada preparo vai exigir um tipo de fouet diferente. Esse aqui é mais fraquinho, mas pra quê? Pra dar só aquela misturadinha, ou quando é pouquinha coisa, ou quando não é uma coisa pesada. Então, fica prático, né? Vários tamanhos, importante que seja resistente e não seja aquele material de encaixar, que não é muito bom, assim, na prática do dia a dia. Eu uso também um mixer, de vez em quando tem alguns preparos que eu tenho que passar o mixer para deixar mais lisinho, para deixar com uma textura melhor. Isso aqui é bem útil também. Quem não quiser, existe o liquidificador que faz também a mesma função. Eu gosto disso aqui por ser prático, tá na mão ali, não tem que pegar trambolho de liquidificador, fazer toda aquela sujeira. Então isso aqui é mais prático para usar, para lavar. Então tem alguns cremes que só isso aqui já resolve. Os bolzinhos, isso aqui eu uso para fazer os mise en place, né, que é a organização da minha cozinha. O que eu tenho aqui, ó, são potinhos de mesmo tamanho, de mesmo peso. Então isso me facilita porque, por exemplo, aqui, ó, tem alguns preparos que eu uso as duas balanças, né. Tô aqui, por exemplo, vou separar ovos, claras e gemas, né. Coloco as claras aqui, as gemas aqui, ó, os dois têm o mesmo peso. Deixa eu só... Então, os dois têm o mesmo peso. Se, por exemplo, eu precisar tirar um ou outro, eu sei que, ó, vou precisar tarar minha balança. Eu coloco outro pratinho e vai dar ali a mesma medida. Então, eu gosto de ter utensílios do mesmo tamanho, do mesmo material, para facilitar na hora da pesagem, tá? Quando eu peso, é mais prático. Lembrar sempre de tarar. Tem que tarar, tá, gente? Ó, se eu colocar o potinho, por exemplo, o potinho Balança aqui, ó, gosta de ficar tarada. ela gosta de ficar tarada. Ó, vou desligar esse aqui. Vou ligar de novo, ó. Essa aqui, ó, foi tarada, ó. Tara, 0. Essa aqui não foi tarada. Então, se eu vou pesar alguma coisa, eu tenho que primeiro, né, zerar ela aqui com o recipiente em cima, pra ela pesar só o que vai ser usado aqui, tá? Não posso considerar o peso do potinho junto no que tá na receita. Então, por favor, não esqueçam desse detalhe. Tem gente que esquece de tarar, aí vai falar, deu errado minha receita, mas faltou 70 gramas, né? Que você considerou ali o peso do recipiente. Então, tenho desses aqui, tenho desses de cerâmica também. Esses aqui, eles não são tão práticos porque eles são pesados, eles podem quebrar. Então, eu não gosto de usar muito desses aqui, porque assim, você tá lavando, você tá na pressa, você quer uma coisa prática. Esse aqui, se cair no chão, não tem problema, não vai quebrar, não vai ter problema nenhum. Esses aqui são mais bonitinhos, né? Mais pra fazer graça. Não tem necessidade que seja desse material. O único detalhe muito importante para quem trabalha com plástico, tá? É você não misturar preparos salgados e preparos doces na mesma ocasião. Então, por exemplo, esse aqui é um potinho que eu guardo a carne ensopada lá do meu almoço. Vou guardar aqui, vou tampar, vou deixar na geladeira. Depois eu vou limpar, vou lavar e vou usar para derreter chocolate. Gente, não dá. Vocês sabem que o plástico fica com aquele cheiro residual da comida quando, por exemplo, eu coloco uma coisa com gordura. Se eu colocar uma carne ensopada aqui, uma carne temperada com alho e cebola, né, que seja qualquer coisa que eu coloque aqui, que venha aquecer aqui e que vai impregnar o cheiro nesse plástico aqui, quando eu for derreter chocolate vai ter cheiro de carne. Então não usem o mesmo recipiente para coisa salgada e para coisa doce.
Tenham os pratinhos específicos para derreter chocolate, para fazer creme, para guardar em recheio. O que é de doce, o que é de salgado é de salgado. Tenham isso separado na cozinha de vocês. Vai ter um dia que a gente vai falar sobre organização de cozinha, de mise en place, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Então, os bolzinhos para fazer mise en place. Esse aqui já mostrei. Esse tipo de recipiente aqui eu gosto de usar quando, por exemplo, vai algum líquido dentro da minha receita. Por exemplo, bolo que a gente fez essa semana que teve a caldinha de abacaxi. Né? Claro, foi pouquinho, eu misturei, né, aqui direto, mas se eu tivesse que, por exemplo, fazer em ponto de fio, às vezes o óleo tem que colocar em ponto de fio dentro do preparo. Isso aqui, ó, essa boquinha aqui me facilita para fazer esse ponto de fio. Quando eu vou derrubar aqui, ele vai cair daqui. Se eu for tentar fazer o ponto de fio com isso aqui, o que vai acontecer? O líquido vai vir aqui, quando eu coloco isso devagar, ele vai escorrer por aqui, ó. Ele não vai cair aqui certinho, ao contrário desse aqui que cai ali onde tem essa pontinha. Esse aqui não, esse aqui cai. Se eu quiser fazer devagar, podem testar, tá? Peguem o óleo e façam isso, deixem em ponto de fio, com um recipiente e com outro recipiente. Esse aqui vai o quê? Vai escorrer aqui, vai fazer maior lambança. Então, esse tipo de recipiente aqui para quando eu tenho que adicionar líquidos ou alguma coisa devagar no nosso preparo. Se for alguma coisa que dá para colocar direto, tudo bem, né? Pode ser aqueles ali, né? Isso aqui. Ó, isso aqui é um rolo de saco de confeitar. Se a Bai estiver na live, eu não sei se a Bai tá na live, vai, se manifeste aí se você estiver na live, não sei se ela tá. A Loriane é uma pessoa que ela é representante comercial e ela tem esses produtos de confeitaria para vender. Então isso aqui é um rolo que vem vários sacos de confeitar. Como eu uso muito isso aqui, eu comprei o rolo porque eu acho que fica prático, ó. Esse tipo de rolo aqui, ele é um material tipo silicone. Ele é descartável, mas dá para reutilizar se for muito bem higienizado, tá? Muito bem higienizado. Se não, você pode usar também descartável. Não é um custo tão alto, é um custo baratinho. E fica prático também, né? Enche o meu recheio aqui, por exemplo, estava conversando com o Ellison sobre isso hoje. Colocar o recheio aqui, o recheio tá pronto. Na hora que eu for colocar no bolo, eu corto a pontinha aqui, espalho no bolo. Praticidade muito boa. Então, a Bai que vende isso aqui. Se vocês quiserem contato, depois me peçam. Quem for daqui, né? Não sei se ela não vende pra fora, só daqui da nossa cidade. Do mesmo jeito, tem esse saquinho aqui, ó, que é daqueles que a gente compra em loja de confeitaria, ó. O detalhe desse saquinho aqui é que ele tem essa borda, né? Essa borda aqui, ó, que é onde eles prensam aqui o saquinho, ó. Tá vendo que tem é tipo uma cola. Ó, essa borda aqui, às vezes você vai fazer o bolo e isso aqui encosta no bolo e prejudica a tua decoração. Então, o que você pode fazer? Quando tem essa borda, você pode virar e colocar do lado avesso. Aí você vai encher com o creme, com o recheio. Aqui você vai cortar a pontinha, claro. E ó, não tem nada pra te atrapalhar ali nas bordas. Aquela borda que poderia te atrapalhar ficou pra dentro, tá resolvido. Olha, todo mundo aqui tá comentando que nunca tinha visto esse saco rolo? de confeitar de rolo. É bem legal, gente. Eu tô gostando muito e faz bastante tempo que eu tenho. E nossa, ele rende pra caramba. Vou usando cada vez um ali e fica bem prático. Isso A Mirella tá falando aqui que ela corta a borda. O problema de cortar a borda, Mirella, é que assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é um exemplo. Quando eu corto a borda, eu vou fazer um corte, por exemplo, deixa eu tenho uma tesoura. Acho que não tem uma tesoura fácil, deixa eu só. Ó, eu vou fazer um cortezinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então eu cortaria aqui, por exemplo, pra colocar o bico vai encaixar aqui, certo? O bico, vamos supor que o bico encaixa ali. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa borda aqui pra ela não me atrapalhar, né? Mostra de frente pra mim. Ó, então cortei onde vai o bico e aqui, ó, eu vou cortar pra borda não me atrapalhar, certo? Vamos supor que eu cortei aqui pra borda não atrapalhar. Aí, dependendo da quantidade de creme que eu coloco aqui, ou do tipo do creme que eu coloco, com a força que eu vou fazer aqui, ó, ó o que acontece, ó. Tá vendo aqui? Tá arrebentando, ó. Então, se eu cortar muito rente ali com
o saquinho, ó, vai abrir o meu pacote aqui, ó. Não vou ter mais saco aqui, ó. Vai estragar, vai explodir o creme aqui por cima. Então, ao invés de cortar, eu prefiro deixar do lado avesso. Porque aqui, né, eu vou colocar o bico, aí eu vou cortar a pontinha dele ali. Ele não vai me atrapalhar, ó. Aquela parte do meio não me atrapalha. Ó, não atrapalha e ao mesmo tempo eu não preciso correr o risco de cortar muito perto ali pra me abrir o saquinho. Certo? Então é uma dica bem legal. O pessoal tá perguntando onde comprar esse de rolo. Esse de rolo, quem me vendeu foi uma representante comercial aqui da minha cidade. Ela trabalha com distribuição desses produtos de confeitaria. Eu comprei dela. Ela às vezes participa aqui das lives. Até hoje falei com ela e ela disse que sempre tá aqui. Vai, se você tiver aí, dá um oizinho pro pessoal saber o teu contato aí. Se não, quem for daqui, depois eu passo o contato dela, tá? Que mais? Pois é, a Bai não está aqui. Bai não tá. Depois Então eu vou tem que falar pra perguntar mesmo, pessoal. Me perguntem, eu vou depois postar e vou passar os contatos de quem eu tô falando aqui, tá? A Mirella disse que já explodiu. Hã? Ela já explodiu o então, saquinho viu? de Agora confeiteiro. você muda, faz o contrário ali. Vira do lado avesso, deixa a parte ali de cortar pra dentro que não vai ter problema de explodir. Isso aqui, eu gosto de molhar o meu bolo com esse dosadorzinho aqui, ó. A famosa bisnaga de ketchup, né? Isso aqui é bem baratinho também, eu gosto de molhar porque eu consigo, ó. Eu consigo saber a força que eu tô colocando aqui, eu sei quanto eu tô colocando de calda. Tem muitas pessoas que usam pincel pra isso. Todas as vezes que eu tentei usar pincel, o bolo ficou seco, eu não conseguia atingir a quantidade de calda que precisava pro bolo ficar molhadinho. Tem pessoas que gostam, eu respeito, mas é uma questão de gosto. Eu gosto de molhar com a bisnaga. E com a colher eu acho que também não fica uniforme, tá? Então, claro, existem vários modos de fazer, mas eu prefiro com a bisnaguinha. Aqui, ó, isso aqui é uma forminha de chocolate. No dia que a gente for falar sobre decorações de chocolate, eu vou falar mais sobre ela. Ela é muito resistente, mas eu não vou dar detalhes porque a gente vai estar com pouco tempo aqui, eu tenho ainda bastante coisa pra falar. Nós temos só 7 minutos. Então, gente, eu vou falar uma coisa bem importante. Nossa, como eu falei hoje, gente. Ó, eu tenho esses pratinhos aqui que eu quero mostrar pra vocês. Os pratinhos que eu uso pra colocar os meus bolos. Esses pratinhos aqui, eles são personalizados, né, com a minha logomarca. Quem faz pra mim esses pratinhos é a Maiara, das Coisas Bonitas, tá? A Maiara, ela é uma parceira minha, ela tá fazendo esses pratinhos. Eles são em MDF, eles são super resistentes. Olha, eu tô tentando fazer um movimento aqui com a minha mão, ele não faz, ó. Ele não dá movimento no bolo. Então, pra bolo com buttercream, por exemplo, ele é perfeito, porque ele não dá movimento nenhum. Super resistente, super caprichado o trabalho dela. Maiara, dá um oizinho aí pro pessoal ter o teu contato. Porque a Maiara, ela é minha parceira e ela tá fazendo a seguinte promoção. Ela vai, com um cupom de desconto que ela nos passou hoje, vocês vão conseguir comprar esses pratinhos dela. Ela envia para todo o Brasil, tá, gente? Tanto de 3 milímetros como de 6 milímetros. O de 6 milímetros é mais grossinho. Ela envia para todo o Brasil. Ela vai fazer um preço super especial para quem passar o cupom de desconto para ela. Vai falar para ela assim, ó, bolos extraordinários. E ela vai passar o desconto para vocês. Inclusive, ela vai fazer um desconto progressivo, tá? Quanto maior a quantidade que comprar, maior vai ser o desconto. Então, super especial esses pratinhos da Maiara. Uma ótima qualidade, eu super recomendo, porque eu não tenho problema nenhum com esse pratinho. Não passa sabor da madeira pro bolo, fica bem protegido, bem higienizado, não tem movimento, diferente desses aqui, ó. Esse aqui é um prato de papelão, ó. Eu faço o movimento com o bolo aqui, ó. Peso do bolo vem aqui, ele tem um movimento aqui, ó. E aí isso faz com que o meu bolo tenha rachadura na lateral, na decoração. Mesma coisa acontece com esse tipo de prato aqui, ó. Coloco coisa pesada aqui, ó. O que acontece? Não tem estabilidade nenhuma. O prato da Maiara, gente, ele fica perfeito, além de ficar bem acabado. Tem aqui, ó, a marcação personalizada, dá outra cara, outra qualidade pro nosso produto. Então, entre em contato com a Maiara, eu vou postar uma foto já em seguida que terminar essa live com os contatos dela para vocês entrarem em contato com ela, né? Para encomendarem esses pratinhos, a promoção vai ficar disponível até segunda-feira, tá? Com o cupom Bolos Extraordinários. Não percam essa chance porque é super especial e vale muito a pena, tá? Como eu já disse, ela manda para todo o Brasil também. E também
ela faz essas espátulas de textura, que são do material acrílico, tá? Super especial também, ela vai fazer do mesmo jeito dos pratos, ela vai atender com esse cupom de desconto Bolos Extraordinários, tanto em unidade como em kits, tá? Também vai ter esse desconto progressivo, conforme maior número de espátulas, maior o desconto, e é ótimo, gente. Comparando com espátulas que tem no mercado, ó, isso aqui eu comprei numa loja de confeitaria. Olhem a estabilidade dessa espátula, ó. Isso aqui não tem estabilidade. Quando você vai espatular o bolo, é bem provável que entorte, que não fique perfeito. Essa aqui, ó, não tem esse problema, ó. Tô fazendo força aqui, ó, ela não dobra. Então isso aqui é muito importante. E ao mesmo tempo, ó, encaixa certinho na minha mão. Não tem problema de de eu colocar o dedo aqui. Tá acabando o tempo? Então, eu consigo pegar aqui com segurança para espatular o bolo. Onde eu coloco o bolo, eu falei pra vocês que eu ia dizer onde que eu coloco o bolo pra montar. Eu coloco num pratinho desse, monto o bolo aqui e ele fica perfeito. Depois eu tiro o aro, vou espatular com a minha espátula de textura aqui, faz um desenho super lindo no bolo. Fica um bolo bem estável, bem desenhadinho, fica super bem acabado. Então eu super recomendo. A Mayara já mandou para outros lugares do Brasil, pessoas que vieram através do Instagram, encomendaram dela, deu super certo. Então, gente, eu vou deixar o contato dela. Mayara diz oi aí, tá falando? Já falou oi. Então, entre em contato com ela. O pessoal já tá entrando em Vale contato. muito a pena. E essa promoção até segunda-feira, tá, gente? Então aproveitem que essa promoção vai até segunda-feira. Tá? A Mayara é super caprichosa, super talentosa e também super comprometida. O produto dela é de qualidade e vale a pena. Quantos minutos nós temos? 2. 2 minutinhos. Gente, eu vou encerrar essa live então, pra gente conseguir deixar gravado aqui pra vocês. Vou colocar aqui um post sobre a promoção aqui dos pratinhos, tá? Que ela vai disponibilizar nessa parceria, né? Com a personalização, com 2 tamanhos, né? De diâmetro aqui, desculpa, de diâmetro não. Os tamanhos são vários, mas aqui tem de 3 e de 6 milímetros. Aí vocês vão entrar em contato com ela, ela vai passar o preço certinho, como que vai funcionar o desconto. Mas não esqueçam, o cupom é Bolos Extraordinários, tá? E quem esteve aqui hoje, muito obrigada. Vou colocar foto e espero os comentários de vocês lá, tá certo? Um beijo bem grande, obrigada pela participação de todos. Espero vocês então no sábado pela manhã. Print. Print com pratinho da Mayara. Pra compartilhar nos stories, tá? Compartilhem nos stories e coloquem hashtag Bolos Extraordinários. E me marquem pra eu saber que vocês me marcaram. Tchau. Tchau, beijo. Até sábado, 8 horas.